Olá pessoal, muito bom dia, boa noite, boa tarde para quem está vendo essa revisão. Essa aqui é a revisão para a prova de tecnologia farmacêutica que vai acontecer no dia 18 de abril de 2023. Nós temos 4 documentos correspondentes ao conteúdo dessa prova. Esse primeiro documento que a gente vai falar agora, ele contém 3 assuntos diferentes e vão corresponder a 3 questões. Então vamos lá. Primeira parte aqui do conteúdo é o funcionamento básico de uma indústria farmacêutica. Então fala aqui um pouquinho de estrutura, tudo mais. Aqui uma visão geral do que é, como funciona a indústria farmacêutica e alguns pontos da produção industrial. Neste slide aqui, que é o slide número 8 da apresentação da aula 1, é onde a gente tem o conteúdo de uma das questões. Então aqui neste ponto a gente vai ter uma questão que contemplará, você precisará entender, compreender como funciona esse fluxo da produção de medicamentos, contemplando aí os processos e aonde eles acontecem. Então, os processos de recebimento aqui no almoxarifado, a quarentena também no almoxarifado. Temos aqui uma etapa intermediária de controle de qualidade acontecendo. Então, nesta questão aqui, é uma questão de complete as lacunas. Então, nessa questão, vocês precisam relembrar cada um desses pontos que vão estar dispostos na questão e que vocês vão ter que completar corretamente para preencher esse fluxo de produção de medicamentos. É uma questão relativamente simples aí. Prosseguindo aqui o conteúdo, boas práticas de manipulação, boas práticas de fabricação. A próxima questão da prova, ela vai estar mais para frente, já vai estar aqui no conteúdo de pré-formulação. O que é a pré-formulação? Todo o estudo que acontece previamente, né? Antes de você ter uma formulação de fato de um medicamento novo. Então, são estudos químicos, estudos biológicos, estudos moleculares. É uma área que precisa ter interação interdisciplinar aí de vários conteúdos e é preciso se conhecer muito bem as propriedades químicas e fisicoquímicas das moléculas, além das suas propriedades farmacológicas também. Aqui a questão da lipofilicidade, hidrofilicidade, que vai influenciar diretamente em relação à absorção do fármaco e em relação também à sua solubilidade. Prosseguindo aqui, mais para frente a gente vai encontrar o conteúdo da próxima questão. Então, solubilidade e permeabilidade, isso aqui, a classificação biofarmacêutica é importante também na parte de pré-formulação, estudos de partícula, polimorfismo, objetivo de uma boa formulação. E a gente está se aproximando aqui do conteúdo da próxima questão. Lembrando que dentro da prova as questões não vão aparecer nessa ordem necessariamente que a gente está vendo aqui. Elas podem aparecer em outra ordem. Então a gente tem aqui, nesse quadro aqui, nesse slide, os estudos de pré-formulação e um organograma de como dentro desse processo é tratado isso na indústria. Então a gente faz uma formulação piloto, em seguida são feitos testes clínicos com esta formulação piloto, e aí a partir daí eu posso ter 2 caminhos a seguir. O caminho aqui da direita do slide, esse teste clínico aqui ele não corre 100% bem. E aí eu preciso fazer alguma alteração na formulação piloto. Então, essa alteração pode corresponder a modificações na molécula, e aí aquela questão que a gente estudou na disciplina de
química farmacêutica, então tem que fazer uma modificação molecular, modificação na estrutura do fármaco, ou a gente pode fazer também alterações na formulação ou na forma farmacêutica. Então os conteúdos, os conhecimentos de farmacotécnica vão ser utilizados nesse sentido para fazer a alteração da formulação. A partir dessas modificações, o processo ele retorna lá para a formulação piloto novamente e segue o mesmo fluxo. Ele se repete. Até que em determinado momento esse teste clínico aqui ele atinja os nossos objetivos de desenvolvimento do produto, e aí eu consigo então fazer com que esta formulação piloto, após êxito nos testes clínicos, seja considerado então nossa fórmula padrão, o produto final de fato. Então a fórmula padrão vai ser então validada e consequentemente vai dar origem ao produto final. Na prova, também, assim como a questão anterior, a gente tem uma questão de preencha as lacunas. Então vai ter um quadro semelhante a esse aqui, vocês têm que relembrar, recordar, tem que saber quais são as etapas envolvidas nesse estudo de pré-formulação, nesse organograma. E aí preencher corretamente as lacunas que estiverem lá na prova. Próxima questão vai estar mais para frente, já no conteúdo que vai se seguir, que é o conteúdo de revestimento, né? É a parte que a gente estuda como uma tecnologia farmacêutica ela é adicionada em comprimidos para fazer modificação nesses comprimidos. Então, os comprimidos eles podem ser revestidos buscando alguns objetivos: proteção, controle de liberação de fármacos, fins estéticos e assim por diante, como está descrito aqui neste quadro de número 46. A questão está mais para frente, da parte de revestimento. Então, prosseguindo aqui, a gente tem algumas modificações que são relacionadas com a liberação modificada de fármacos, vantagens e desvantagens de comprimidos revestidos, excipientes que são usados em comprimidos, excipientes que são usados em revestimentos. A gente tem características específicas de alguns excipientes que são utilizados, como o plastificante, o opacificante. Aqui um organograma demonstrando o processo de fabricação de fármacos. Então, a gente tem aqui a descrição desses processos de forma um pouco mais detalhada. O revestimento tem propriedades aí necessárias para a gente fazer o revestimento. Tem que considerar as propriedades dos comprimidos, as questões dos processos envolvidos no revestimento e também a composição, as propriedades do próprio revestimento. E aqui a gente tem inicialmente, no slide número 64, propriedades dos comprimidos. E nesta questão aqui, nesse slide, na verdade, a gente vai ter uma questão que é uma questão dissertativa. Então, nessa questão, vocês necessitam recordar e compreender quais são as propriedades principais que um comprimido precisa ter para poder ser revestido. Quais são as propriedades ideais do comprimido que vai passar pelo processo de revestimento. Então a gente tem aqui, ele tem que ter resistência a atrito e abrasão, porque dentro do processo de revestimento, esses comprimidos eles vão estar dentro de um rotor que vai ter atrito entre as paredes do equipamento, os comprimidos entre si, e a gente não quer que esses comprimidos eles percam parte da sua massa, eles percam resíduos ali, e que vai acabar diminuindo a sua
a sua dosagem, por exemplo. Eles não podem lascar nesse processo. O que é lascar? É perder alguma parte da sua superfície. Então, o comprimido ele tem que ser resistente a esse processo. Mais uma vez aqui, para enfatizar, a superfície deve ser resistente ao calor e ao material de revestimento. O calor por quê? O revestimento ele acontece através da inserção de um spray, de um líquido que vai formar o filme de revestimento e também da inserção de ar aquecido. Esse ar aquecido ajuda o revestimento, o solvente do revestimento que está líquido ali, ele evaporar e formar então uma camada de espessura ideal para esse revestimento. E também esse ar quente ajuda na movimentação dos comprimidos dentro do processo, fazendo com que haja uma espalhabilidade melhor do revestimento sobre a superfície dos comprimidos. Os comprimidos, eles idealmente precisam ter a superfície lisa, porque a cobertura do revestimento vai ficar muito melhor do que em comprimidos que têm superfície rugosa, por exemplo. Isso vai dar um resultado estético também final muito melhor. A forma ideal de um comprimido para ser revestido seria esférico, ou seja, seria uma bolinha. Essa esfera é o comprimido ideal, só que a gente sabe que a gente não tem comprimidos esféricos. Então, em geral, a gente tem comprimidos que têm suas faces arredondadas e convexas. Então, a gente vai ver que ele vai ser um abaulamento dessa face. Isso vai facilitar também o processo de revestimento. E a composição da superfície do material de revestimento, ele tem que ser compatível o revestimento com a superfície do comprimido. A gente não quer que aconteça interações entre comprimidos, componentes do comprimido e componentes do revestimento. Afinal de contas, o revestimento está ali para complementar a formulação. E como um todo, no desenvolvimento da formulação, deve ser pensado na compatibilidade de materiais. Então, nessa primeira aula, a gente tem aqui ainda uma parte de controle de qualidade, drageamento. Mas na primeira aula a gente tem essas 3 questões para a prova. Prosseguindo aqui para a segunda aula, que a gente vai falar, que é a aula de ferramentas da qualidade, a gente vai ter uma questão falando sobre uma questão criada baseada no conteúdo dessa aula. Então, nessa aula aqui a gente tem as ferramentas da qualidade, em que a gente tem várias ferramentas da qualidade que a gente viu aqui, como, por exemplo, folha de verificação, diagrama de Pareto, diagrama de causa e efeito ou diagrama de Ishikawa, histograma, mapa de processo, fluxograma, PDCA, brainstorming, 5W2H. E nesta questão que a gente vai trabalhar aqui, a gente vai trabalhar exatamente a questão do diagrama de Pareto. Diagrama de Pareto que está descrito aí no slide número 6 e também no slide 8. No diagrama de Pareto aqui no slide número 6, a gente tem uma definição do diagrama de Pareto, que ele identifica de uma forma organizada, através de gráficos de barras, a ordenação desses problemas. E a gente consegue verificar que um pequeno número de causas é responsável pela maior parte dos problemas que a gente tem. Então a gente tem um diagrama de Pareto aí falando sobre uma relação 80-20, ou seja, 80% dos meus problemas são causados por 20%
eventos que acontecem. Então, nesta questão aqui, que também é uma questão objetiva que vocês vão ter na prova, a gente vai ter um exemplo bem semelhante a esse aqui que a gente observa no slide número 8. Então, no slide número 8, o que eu tenho aqui? Eu tenho setores de um hospital, UTI adulto, primeiro andar, maternidade, quinto andar, pronto-socorro, etc. E aqui eu tenho os eventos, ocorrência de eventos. Aqui podem ser eventos adversos, erros de medicação, qualquer outro tipo de evento aí que está sendo monitorado. E aí eu tenho aqui isso dividido por setores, como a gente pode ver aqui nesta segunda coluna, quantidade de ocorrências e eventos. E aí eu tenho o total aqui, total somado, e o percentual correspondente de cada setor, como a gente está observando aqui. Então a gente observa que apenas a UTI adulto é responsável por 45% dos eventos que estão sendo observados. Pronto-socorro, responsável aí por 10% dos eventos observados. Então, nesse caso aqui, todos os eventos foram ordenados aqui conforme o seu setor e foram criadas barras, um gráfico de barras a partir disso. E essa linha ela vai somando aqui, ó, os percentuais de cada um dos setores. Então, o primeiro setor aqui, que é o UTI adulto, é correspondente a 45%. Mas o terceiro andar, o One Day, que corresponde a 15%, como a gente observa aqui, ele somado ao UTI vai dar 60%. Então, esta linha vermelha que a gente está observando aqui é a porcentagem acumulada aqui dos setores. Então, nesta questão que vai aparecer para vocês aqui, nós vamos ter uma tabela como essa, um gráfico semelhante a esse e um problema que é o problema prático do diagrama de Pareto sendo aplicado, que é, eu quero saber quais setores eu devo atuar para ter maior resultado. Então percebam que se eu só atuar aqui unicamente na UTI, eu consigo sanar ou atuar sobre 45% dos problemas. Se eu quiser atuar sobre 60% dos problemas, eu preciso apenas de atuar em 2 setores. No caso, UTI adulto e terceiro andar, One Day. Então, lá na questão da prova, vai ter um problema semelhante a esse, em que vocês vão ter que definir quais setores devem ser gerenciados, monitorados, abordados aqui para solucionar uma determinada porcentagem de problemas. Pode ser 50%, 60%, 70%, vai depender aí da prova que vocês pegarem. Esse número pode variar. Então vai ter, vocês vão ter que observar tanto a tabelinha aqui das percentuais que a gente vai ter dos setores, quanto também os gráficos aqui para a gente trabalhar nessa questão. Então é bem tranquilo aí. Só a questão de identificar quais são as partes mais críticas que devem ser monitoradas, devem sofrer uma ação utilizando essa ferramenta do diagrama de Pareto para solucioná-lo. Nessa aula de ferramentas da qualidade, a gente vai ter apenas essa questão do diagrama de Pareto. Então é bem tranquilo aí. Apesar de a gente ter ainda diagrama de escala, diagrama de fluxograma do processo aqui, CIPOC, PDCA, planejamento, ferramenta brainstorming, Lean 6 Sigma,
matriz 5W2H, a gente tem outras ferramentas aqui da qualidade, mas a gente não vai abordar elas nesta prova em questão. Próxima questão, estudo de estabilidade. Estudo de estabilidade, a gente tem o estudo de estabilidade sendo uma das ferramentas mais importantes aí, por exemplo, para determinação da prazos de validade dos medicamentos, por exemplo. A gente vai ter lá no slide 40 a 44 uma questão a respeito do estudo de estabilidade. Então a gente tem aqui agentes que influenciam na estabilidade, que são externos à formulação. A gente tem agentes internos que influenciam a estabilidade também dos medicamentos. A gente tem estabilidades aqui, os tipos de estabilidade: física, química, microbiológica, terapêutica e toxicológica. A gente tem aqui a definição de cada uma destas estabilidades, né? É importante que vocês se recordem aqui das reações químicas que podem acontecer e prejudicar de fato então a estabilidade do produto. Oxidação, redução, fotólise, racemização, estabilidade microbiológica, ela é importante também, uma vez que se a gente tiver micro-organismos presentes na formulação, esses micro-organismos eles precisam ser inibidos o seu crescimento quando presentes, ou em algumas formulações eles não devem estar presentes devido aí a exigências de cada produto. Por exemplo, produtos de uso parenteral não permitem a presença de micro-organismos e assim deve se manter até o final do seu prazo de validade. As embalagens são muito importantes para esse processo, inclusive, né? Estudo de estabilidade aqui preliminar. Pronto. Então a gente tem aqui do slide 40 ao 44 o conteúdo correspondente à questão que vai cair na nossa prova. É uma questão de tipos de estudo de estabilidade. Então a gente tem aí, a priori, 5 tipos de estudo de estabilidade: a estabilidade preliminar, a estabilidade acelerada, a estabilidade de longa duração e a estabilidade de prova de uso. Então é preciso aí compreender a diferença entre cada um desses tipos de estabilidade. A gente tem aqui a descrição de cada um deles. A preliminar ela tem o objetivo de determinar as vias de processo de degradação. Então a gente faz testes forçados. Ela acontece lá no processo de desenvolvimento de formulação. A gente tem o estudo de estabilidade acelerada, que ela tem um tempo de duração aí mais curto, um tempo de 6 meses no mínimo. Então, o estudo de estabilidade acelerado, ele tem a ideia de fornecer condições mais drásticas de armazenamento para o produto, para fazer uma extrapolação do prazo de validade. Ele vai fazer um estudo de estabilidade de 6 meses em temperatura maior, em condições de umidade mais elevadas, para que em 6 meses eu possa extrapolar ou prever como se comportaria o meu medicamento daqui a 12 meses, 24 meses, por exemplo. Aqui a gente tem o estudo de estabilidade de tempo de prateleira, que o estudo de estabilidade de longa duração também. Então, esse estudo de estabilidade de longa duração ele acontece com o produto armazenado nas condições ideais de temperatura e umidade por todo o tempo de validade do produto. E aí você vai fazer as análises periódicas, e isso que de fato vai poder corroborar
ou não o seu prazo de validade. E a gente também tem o estudo de estabilidade da prova de uso, quando a gente tem formulações que são múltiplas doses. Por exemplo, a suspensão, pó para suspensão para preparação de amoxicilina. Então você vai preparar aquela amoxicilina e ela precisa ter estabilidade depois de ser suspendida de cerca de 10 dias em refrigeração. Então você vai fazer esse teste de estabilidade após a abertura, após a preparação do produto. Então é um teste que vai simular como esse medicamento se comportaria após a primeira abertura e, consequentemente, após o uso. Ele também tem que se manter estável por todo o período de uso, não só também pelo período de validade da embalagem, validade que consta no rótulo do produto. Então a gente prossegue aqui, falando de estabilidade, produtos manipulados que não se aplica, né? Então a gente tem em manipulados, a gente fala em prazo de uso, mas para a questão da prova a gente vai precisar saber aí das informações que a gente tem nos slides 40 até 44, que são os tipos de estudo de estabilidade. Bom, chegando aqui na parte final da revisão, a gente tem as formas farmacêuticas de liberação modificada, em que a gente vai ter questões aí, duas questões. Uma questão, se eu não me engano aqui, deixa eu olhar aqui que eu me confundi. Uma questão do slide 7, que é dissertativa, e outra questão do slide 21 a 23, que é objetivo. Então a gente vai prosseguindo aqui. Ó. Formas farmacêuticas de liberação modificada são aquelas formas farmacêuticas que você tem uma modificação ou na molécula ou na parte de farmacotécnica a fim de produzir uma absorção ou liberação do fármaco diferente da formulação simples. Então aqui a gente tem formas farmacêuticas de liberação prolongada, controlada. E aí o que acontece? Eu quero uma forma farmacêutica que seja auto-administrado. E ela vai permitir o quê? Uma liberação mais prolongada do medicamento, uma infusão mais constante. Então o que a gente tem? Tem como vantagem que a gente pode, em vez de ter que tomar esse medicamento 2, 3 vezes ao dia, algumas vezes eu posso conseguir tomar um medicamento uma única vez ao dia. E aí eu consigo, então, de fato, ter uma melhora aí na aderência do paciente ao tratamento. Então aqui a gente tem, neste slide aqui, uma informações necessárias aí para vocês responderem a nossa questão dissertativa que vai ter sobre medicamentos de liberação modificada. Então a gente tem uma figura que demonstra aí a concentração do fármaco no sangue em função do tempo. Então a gente tem aqui esta linha um pouco mais forte aqui e que começa baixa e prossegue aqui e durante um tempo ela se mantém constante, é uma linha correspondente ao quê? A um produto com liberação controlada. Então o que acontece? Esse produto ele inicia aqui após a primeira dose, ele vai subindo, ele atinge uma concentração dentro da faixa terapêutica, como a gente observa aqui, e ele se mantém dentro dessa faixa terapêutica por um período mais longo. Isso por causa da tecnologia envolvida para a liberação ser controlada, uma liberação mais prolongada, por exemplo. Já aqui na parte de baixo do gráfico, a gente observa uma linha tracejada.
Essa linha tracejada, ela corresponde ou simula aí a uma forma farmacêutica convencional. O que acontece na forma farmacêutica convencional? A gente tem uma subida inicial aqui da concentração do fármaco no sangue, ele atinge um ponto máximo aqui depois de um tempo, e em seguida, após esse ponto máximo, essa concentração ela começa a decair, ela começa a cair aqui, e isso em função do próprio processo de eliminação do fármaco, e como a formulação ela não é capaz de fornecer mais quantidade de fármaco por maior período, essa concentração do fármaco ela vai decaindo até atingir concentrações abaixo aqui da faixa terapêutica, fora da faixa terapêutica, abaixo da concentração mínima efetiva. E aí esse fármaco, então, de fato, após esse período aqui, ele já não faz mais o efeito terapêutico que a gente desejava. Então, nesta questão, vocês têm que saber identificar quais das linhas são correspondentes ao produto de liberação controlada, qual é correspondente à forma farmacêutica convencional, e explicar aí por que isso acontece. Aqui a forma farmacêutica de liberação controlada, liberação modificada, ela é capaz de manter a concentração do fármaco no sangue dentro da faixa terapêutica por maior tempo, em comparação à forma farmacêutica convencional. Então essa é uma grande vantagem aí da forma farmacêutica de liberação controlada. Tranquilo? Essa questão aí é a questão dissertativa que a gente vai ter a respeito deste conteúdo. E a última questão da prova, questão objetiva, a gente vai ter lá no slide 21, que é falando sobre as formas farmacêuticas de liberação controlada que a gente tem aqui. Então a gente tem vários tipos aqui, a gente vai falando, e aí a gente começa aqui, ó, sistemas matriciais. Então do slide 21 até o 23 a gente fala sobre esses sistemas matriciais, em que a gente tem uma difusão do fármaco a partir da matriz, uma erosão da matriz, acontece uma permeação da água na matriz, e a gente tem este esquema aqui, como esse esquema que está no slide 22. Então, nesse esquema do slide 22, a gente tem a zona 1 aqui, que é o polímero zona seca, a parte mais interna da formulação. Na zona 2, uma parte aqui um pouco mais externa do que a zona 1, mas ainda não em contato com o meio exterior, que é a zona 2, em que a gente encontra aqui a frente de entumecimento entre a zona 2 e a zona 1, e a gente tem a zona 3, que é a camada geleificada, que é a camada que está entre a zona 2 e o meio externo, aqui o fluido biológico. Então, nessa zona 3 aqui, nessa região da zona 3 com a zona 2, é o que a gente chama de frente de difusão, onde o fármaco ele passa aqui da zona 2, a partir de um umedecimento aqui da zona 2, ele vai transferindo o fármaco para a zona 3 e depois da zona 3 para o organismo. Na interseção entre zona 3, que é a camada geleificada aqui, e o meio externo, que é onde fica o fluido biológico, nossa interação entre forma farmacêutica e organismo, a gente vai ter a frente de erosão. Ou seja, neste ponto aqui, esta camada, zona geleificada, ela começa a sofrer erosão, ela começa a perder pedaços, perder massa. Então esses pedaços aqui também vão se desprendendo e juntamente com esses pedaços vão sendo liberados moléculas de fármaco. Dessa forma aí a gente tem então uma liberação controlada. Nessa questão especificamente aqui, pessoal, vocês têm que reconhecer
quais são as zonas 1, 2 e 3, cada uma dessas camadas, que seriam zona seca, um polímero aqui, a camada gelificada, a frente de difusão e a frente de erosão e frente de entumecimento. Então, nessa questão, a gente vai ter também uma questão do tipo complete as lacunas. Vocês devem recordar dessa figura aqui e preencher corretamente as lacunas conforme essa figura aí que a gente está vendo. Aqui a gente ainda tem, peraí que voltou aqui. No slide 23 ainda, slide 23 a gente tem uma imagem dessa mesma representação dessa figura aqui, mas agora a gente tem uma imagem em que a gente tem aqui, por exemplo, a frente de erosão acontecendo aqui, a gente observa aqui também polímero, zona seca, camada geleificada, frente de entumecimento, a parte toda aqui que a gente tem esquematizada nesta figurinha aqui. Tranquilo, pessoal? Então aqui a gente prossegue nesta aula aqui falando de outras formas farmacêuticas de liberação modificada e desta vez a gente não vai abordar na prova. Então aqui foram as 7 questões que vão ser abordadas nas provas e que são a revisão aí correspondente dos principais assuntos que vocês devem observar para se dar bem nesta prova. Tá ok? Obrigado, pessoal. Tenham um bom estudo. Qualquer dúvida, estou à disposição para saná-las. Até a próxima.